Saudações rubro-negras flageniais. O clima esquentou. O Arrascaeta quebra o silêncio após críticas, fortes críticas, até às vezes um pouco exagerada. Manda recado forte também, enquanto o Bruno Henrique se aproxima do retorno, né? Faz tempo que o Bruno Henrique não joga. E tem mais, né? O Flamengo ganha um tempo de ouro para a evolução com o Jardim, o Lex Luthor da Gávea, né? Vem entender tudo comigo, mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Olha, o Flamengo vive um momento de transição e ao mesmo tempo de pressão, né? E um dos nomes mais comentados de hoje, sem dúvida nenhuma, é Arrascaeta, né? Arrascaeta responde às críticas, né? Depois das atuações abaixo do esperado, principalmente no jogo contra o Corinthians, né? E aquele lance, né? Que na sequência o Everton Araújo é expulso, né? Ele era para dar o passe, estava sozinho o Lino, né? Vocês já estão até cansados de ouvir isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. O Lino ele estava com dois marcadores, era só dar o passe pro Lino, o Lino de cara pro gol. No mínimo, o que ia acontecer é que o lance, quando ele perdeu a bola rebateu e foi lá, e o Everton Araújo foi expulso, não iria acontecer se ele passasse a bola pro Lino. Ou o Lino fazia o gol, ou o Lino perdia o gol, né? Mas as chances, né, do Lino fazer aquele gol era assim muito, muito, muito alta, né? Então, assim, esse jogo contra o Corinthians foi, assim, eu acho que o auge da inatividade técnica que ele está passando, né? O camisa 10 resolveu se pronunciar e não foi qualquer postagem, não. Foi direto, foi forte, com cara de recado. Minha história aqui está escrita com lealdade. Isso ele tem razão. Simples, mas carregada de significado. E claro, a torcida interpretou como uma resposta às críticas, né? Que eu entendo que não deveria falar nada também, porque críticas para jogador do Flamengo, até Zico já foi criticado, Leandro Júnior, pô, todo mundo já foi criticado. Flamengo não tem esse negócio, meu querido. Flamengo a gente vai ver quando você fechar, quando você se aposentar, e aí a gente vai ver sua história e vai falar, caraca, esse cara jogou demais. Mas enquanto estiver jogando, as críticas, se estiver abaixo do esperado, e essa cobrança é até dada de uma certa forma para você, Arrascaeta, como uma coisa positiva. Porque a gente sabe que você pode jogar muito mais do que você vem jogando, certo? Porque os momentos do uruguaio não é dos melhores, né? São apenas 3 gols, uma assistência, são 4, né, participações em gols. Ele fica atrás, por exemplo, do Lino, em participações em gols. Que o Lino, se eu não me engano, ele tá com 7 participações, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, né, participações em gols, isso, fazendo e dando assistências, né? Muito abaixo, né, do que ele já entregou, principalmente se a gente lembrar de 2025, que acho que foi a melhor. Nem em 2019 ele foi tão bem quanto 2025 na condição de artilheiro, de participações de gols, né? Quando ele foi protagonista absoluto, 2025. Libertadores, Brasileirão, decidindo jogos grandes, né? E agora, pessoal, vive uma fase irregular, errando mais do que o normal, né? E principalmente falhando em momentos decisivos. E isso pesa porque estamos falando de um dos líderes do elenco, um ídolo da equipe, um ídolo da torcida. Agora mesmo, em baixa, né? Tem um detalhe importante, convocado para a seleção uruguaia, né? Arrascaeta segue com prestígio, foi chamado pelo Uruguai para a data FIFA, ou seja, mesmo em fase ruim do clube, ainda é visto como peça importante internacionalmente. E isso pode ser bom ou pode aumentar ainda mais, né, a pressão. Como eu falei nesse vídeo aqui em cima, tá, pessoal? Nesse vídeo aqui em cima, tá? Se você quiser também ver que eu não estou mentindo, né? Mas antes disso, eu só vou dar uma pinceladinha nessa parte da seleção uruguaia. Muitos estão falando também que pode ser porque
jogadores que são convocados, principalmente no ano de Copa do Mundo, eles ficam com medo de se machucar, com medo de perder essa Copa do Mundo, né? E aí a intensidade cai, aí se você não coloca intensidade no jogo, as outras valências também vão cair, né? Então, assim, também tem isso. Mas, pessoal, né, voltando aqui, tá? Como eu falei nesse vídeo aqui, tá? Em cima, se você quiser ver que eu não estou mentindo, que eu falei nesse vídeo, a Arrascaeta é craque e tem muito crédito. Mas se continuar jogando tecnicamente, tá? Começa a preocupar. Abaixo, né? Tecnicamente abaixo, ele começa a preocupar. Porque a gente entende a questão física, né? É visível que ele ainda não está no seu melhor nível, tá? Agora, o problema maior hoje é técnico. E isso pesa. Eu, particularmente, não acredito nessa narrativa de renovação de contrato, de sentar em cima do vínculo, né, que ele acabou de renovar, uma bagatela de dinheiro aí, como alguns jornalistas estão falando. Não acredito nisso. Ele sempre foi profissional e não vejo motivo para duvidar disso agora. O que a gente está vendo é uma seca. Vou repetir aqui. O que a gente está vendo é uma seca técnica. E se isso continuar, não tem nome, não tem história, não tem Lex Luthor da Gávea que sustente ele como titular. Essa é uma verdade. E é uma verdade nua e crua que os torcedores têm que entender. Porque em muitos momentos parece que o time está jogando com um a menos. E não vai ser lampejo, não vai ser um lance isolado que vai manter ele em campo. Vai ser consistência, regularidade técnica e evolução física. Mas principalmente voltar a se conectar com o time. Para mim, esse é o ponto-chave. Porque quando o Arrasca se conecta com a equipe, ele muda o nível do Flamengo, gente. Isso é uma verdade. Agora, saindo do Arrascaeta, tem uma outra notícia muito importante no Flamengo. O Bruno Henrique, né? Perto de voltar. Outro ídolo incontestável no Flamengo. E aqui é reforço de peso. O atacante está se recuperando de uma pubalgia, né? E já iniciou trabalhos no campo, né? E a expectativa é clara, né? Voltar logo após a data FIFA, principalmente contra o Bragantino ou contra o Santos. E vamos ser sinceros, o Flamengo sente a falta dele. Velocidade, profundidade, decisão. Bruno Henrique muda o patamar, pessoal, da equipe. E tem mais, né? O clube já começou conversas para renovar o contrato e o recado da diretoria foi forte. A ideia é que ele fique até quando quiser jogar. Ou seja, é ídolo, é referência, é peso, é importante dentro e fora de campo. E tem um outro ponto muito, mas muito importante sobre o Bruno Henrique, tá? Ele vinha sendo sacrificado, tá? Entre aspas, jogando fora da posição de origem. Com o Leonardo Jardim, ele até pode ser utilizado como centroavante em alguns momentos. Mas, sinceramente, isso só acontecerá porque o elenco ainda não tem um substituto direto para o Pedro. Coisa que a gente já falou aqui no canal também, que era para ter feito nesse primeiro semestre, tá? Nesse primeiro semestre. No começo da temporada deveriam ter ido atrás de um centroavante. Não fizeram. Não o fizeram. Era para estar com um centroavante aí para disputar com o Pedro, mas não tem. Então, planejamento, na minha opinião, totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Agora, o ponto principal é outro. O Jardim deve aproveitar o Bruno Henrique na posição dele. E principalmente em um sistema como o 4-4-2, que foi onde ele se consagrou lá em 2019 jogando com o Gabigol, lá na frente. Entendeu? Com liberdade, né? Abertura aberto, no caso, com liberdade para atacar o espaço, fechando para finalizar. Gente, o Bruno Henrique fez muito gol
quando joga no 4-4-2 ele faz. Tá? E também explorando a velocidade, que é o diferencial principal dele, nas arrancadas para dar assistências. Esse é o melhor Bruno Henrique. E tomara que ele volte em alto nível, né? Porque é um jogador, é ídolo e merece muito, 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 muito. Bruno Henrique é um dos maiores. Agora, outro ponto que pouca gente está valorizando, mas que pode ser decisivo. Data FIFA vira arma pro Flamengo. Esse período sem jogos chega em um momento perfeito, porque desde que Leonardo Jardim chegou, o time praticamente não teve tempo para treinar. Era jogo em cima de jogo. Agora são cerca de 10 dias para ajustar, treinar, corrigir e principalmente implantar de vez o estilo de jogo. E isso foi destacado até pelos jogadores. A avaliação interna é clara. Este tempo pode fazer o Flamengo evoluir muito. Claro, tem o lado negativo. Vários jogadores foram convocados. Arrascaeta, Varela, De La Cruz, Danilo, Léo Pereira, Plata, Carrascal. Mas a expectativa é que todos voltem bem fisicamente. E enquanto isso, Jardim vai trabalhar forte com quem fica. Dar ritmo para quem joga menos, ajustar o sistema e corrigir erros que já apareceram, principalmente, né? Decisão no terço final, principalmente, né, que eu tô falando assim na parte defensiva, tá? Decisão equivocada no último terço e ajustes defensivos. E aí a gente junta tudo isso aí, pessoal, e entende o momento do Flamengo. Um time que ainda está em construção normal. 3 semanas de trabalho tem o Jardim, olha lá ainda, acho que tem menos até, mas que já mostra sinais de evolução, isso não tem dúvida, com um técnico invicto, com reforços, né? Voltando, né? Tem o espanhol, né? Voltando de lesão também, né? Então, assim, mas também com jogadores importantes pressionados, né? Como a Arrascaeta. Agora eu quero saber de você, meu querido. Você acha que o Arrascaeta ainda vai voltar ao nível de 2025 ou o Flamengo precisa começar a pensar em alternativas? O que você acha? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, crédito GE, O Globo. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sino da notificação, que é importante para o canal, e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!